Bom, é isso aí, pessoal. Bem-vindos mais uma vez. Estamos aí na graça do Senhor Jesus Cristo, aqui no canal abençoado que Deus tem nos sintonizado aí com o Espírito Santo da graça, aqui no canal da palavra que o Senhor tem colocado no coração do seu povo, para o seu povo, e colocado no coração aqui dos servos que tem buscado a presença dele. Temos aí orado noite e dia, temos buscado a presença de Deus com poder e unção. Deus tem se manifestado em nosso meio. Estamos aqui para juntamente, unanimamente, glorificar, louvar e honrar o nome do Senhor Jesus Cristo, Salvador, Senhor e Salvador de nossas vidas. Amém? Quero primeiramente agradecer você por estar aqui, você que está aqui assistindo nesse canal. Estaremos hoje falando aqui a respeito de alguns pontos que a gente tem colocado aqui numa lista a respeito do lado da demoniologia, que é um assunto que é tratado especificamente sobre as coisas naturais na esfera espiritual, né? Que falamos sobre os ataques espirituais, em tudo em seu termo, tudo que esteja aí relativo ao reino de Satanás, ao reino das trevas, que impera até uma extensividade aí no mundo que nós vivemos hoje em dia, na era em que nós vivemos hoje em dia. O próprio Senhor Jesus tem mencionado na palavra que o príncipe deste mundo se aproxima e eu nada tenho com ele. Amém? Então a própria palavra de Deus nos deixa bem claramente que existe um reino das trevas e o dominador deste reino é o anjo caído, o anjo que foi banido do céu. O seu nome lá no céu era Lúcifer, que significa estrela da manhã, e então ele foi trocado o nome dele para Satanás, porque ele se tornou o inimigo de Deus. Satanás e seus demônios imperam aqui na terra. Por mais de 6.000 anos eles têm tratado com o homem. Eles têm perseguido e tentado destruir de várias formas a criação de Deus. Deus tem coroado o homem como a coroa da sua criação. Deus nos criou, nos colocou aqui na terra para reinarmos juntamente com Ele e servirmos ao Senhor, para sermos adoradores, para adorarmos a Deus com nossas atitudes, nossa obediência, com louvor. Amém? Então, entendendo aí até essa parte, tendo esse conceito como um fundamento agora para o assunto que nós estaremos embarcando, para fazer mais sentido para você, porque nós estaremos entrando aqui, eu vou estar citando alguns pontos aqui na lista que eu tenho separado esses dias, num período de 2 dias, e eu sei que tem muita mais coisas para Deus nos trazer à tona pelo Espírito dele, que muitas das vezes a gente depende do Espírito de Deus, até mesmo para lembrar das coisas que acontecem no mundo espiritual, porque considere-se que o mundo espiritual é um mundo imperceptível pelos olhos naturais, é um mundo invisível. Então, para ter discernimento das coisas que acontecem no mundo invisível, é preciso a gente ter a direção, a inspiração, e também é preciso a gente ser nascido do Espírito de Deus. Como Jesus mesmo disse em sua palavra, no Evangelho, que se nós não nascermos do Espírito da água, nós não entraríamos no reino de Deus. E Nicodemos ali, foi a resposta que ele deu a Nicodemos quando foi perguntado a respeito o que deve fazer o homem para ser salvo, e Jesus explicou para ele: é necessário nascer da água e do Espírito, senão não tereis acesso ao reino de Deus. O reino de Deus como a palavra nos ensina, são as bênçãos de vitória sobre o reino de Satanás. O reino de Deus impera, reina superiormente ao reino de Satanás e das trevas. O reino de Deus está acima de qualquer reino. A autoridade de Deus também, como soberano Deus, e
pela graça do Senhor, louvado seja o Senhor, que tem nos dado a oportunidade de sermos servos, de sermos cidadãos deste reino de glória que reina, mesmo Satanás tendo instalado o seu reino aqui na terra, Jesus Cristo, oferecendo a si mesmo como um sacrifício supremo ali no Calvário, ele venceu o pecado, venceu a maldição de morte eterna e pagou as nossas transgressões, nos reconciliando com Deus ali pela atitude de oferecer sua própria vida, seu próprio sangue em prol de todos os pecadores na terra. Amém? Se você tiver alguma questão a respeito desses pontos aqui citados, algum assunto que você gostaria de ter mais esclarecimento, por favor, seja bem-vindo, você pode enviar para nós um e-mail, ou você pode escrever aí embaixo. Comentários também, que são muito bem-vindos. E você pode também subscrever ao canal, para você estar nos acompanhando. Nós estaremos, pela graça de Deus, expandindo esse ensinamento, essa palavra que Deus tem nos colocado como, tem trago aos nossos corações, para podermos estar aí enfatizando, podemos estar mergulhando em mais profundidade, para entendermos o que a palavra de Deus nos tem a revelar a respeito do mundo espiritual. E também é muito importante entendermos como o reino das trevas, opera. Porque se nós queremos servir a Deus como o pecador arrependido, ele não mais pertence ao mundo, mas pertence a Deus. Então é importante ter uma base de conhecimento de como o mundo das trevas, o reino das trevas funciona, como ele se aproxima do cristão, que agora se tornou filho de Deus, as suas técnicas, as suas estratégias, seus planos, legalidades e tudo mais. Então, eu gostaria aqui, para não prolongar muito essa faixa de hoje, que nós estaremos falando sobre demoniologia e um pouco a respeito da sua natureza, gostaria logo de prosseguir com aqui a lista que nós temos aqui organizado, tentado o máximo possível deixar organizado. Eu estarei apenas citando, não estarei ensinando. Hoje é um vídeo apenas como um convite para você. Eventualmente nós estaremos aqui abrangindo todos esses pontos aqui que está na folha. Caso você esteja lidando com alguma dessas circunstâncias, seria uma bênção você estar nos acompanhando para poder estar sendo edificado e Deus trabalhar na sua vida, naquilo que você precisa aprender e daquilo que você precisa aplicar na sua vida diária para você se libertar dos poderes das trevas e também viver uma vida com mais retidão e dignidade ao Senhor. Estaremos aqui começando a lista 1, que diz ataques demoníacos. Okay? Aqui diz aqui, em número 1, em primeiro, que significa... Isso está falando sobre os eletrônicos, ok? Então, é importante chegar aqui nessa parte, porque é o seguinte, existem vários métodos e vários meios que os demônios podem se aproximar da sua vida. Por isso que a gente está organizando essa palavra, esse ensinamento, de uma forma bem complexa. É bem sensível falar sobre essas coisas. Porque existe uma cronologia, existe uma ordem de como deve ser processado e passada essa informação para vocês, para que vocês não venham complicar como a gente está se referindo em coisas espirituais. Então tem uma cronologia que deve ser seguida em ordem, para que você possa observar o máximo de informação e entender. Porque o mais importante é você entender, não só ouvir, mas entender aquilo que o Espírito Santo está tentando passar para você. Amém? Então, aqui existe aqui maneiras que os demônios podem se aproximar uma pessoa através do mundo espiritual. Deixa eu só um... Porque os demônios trabalham em prol de destruir a vida do cristão, ok?
O Satanás, ele é conhecido como inimigo de Deus, ele veio para matar, roubar e destruir. Sendo assim o seu intento, então, as ferramentas que ele usa, primeiro de tudo, para começar, é a comunicação. Podemos também entender por testemunhos e por estudos que tudo no universo está ligado a uma comunicação. As estrelas, o espaço, os átomos, tudo que existe, tudo que é objeto, material, espiritual, está condicionado e relativo a uma lei de comunicação. É como, por exemplo, existem quantas línguas no mundo, né? Existem quantas línguas que se podem ser faladas. Por exemplo, o inglês, o português, o espanhol, o alemão, e todas elas são distintas uma das outras, correto? Sendo assim, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, que o mundo espiritual, ele trabalha através de uma linguagem. E o que acontece no mundo espiritual, do lado das trevas, é que o Satanás, ele tem a sua própria língua. Também Deus tem a sua própria língua para o seu povo. Também muitos de vocês já conhecem a glossolalia, né, que é falar em línguas estranhas, que muitos dos que falam não entendem o que falam, mas é uma língua espiritual que edifica o teu espírito. E então, tendo aqui essa base, para você entender melhor, o mundo espiritual, o mundo das trevas, o mundo de Satanás, ele trabalha através de uma comunicação. Tudo depende de comunicação. Do momento que você acorda para viver o seu dia a dia, desde de manhã até o momento que você vai descansar à noite, você pode perceber que a comunicação é iminente. É inevitável você não ter que se comunicar com alguém, a não ser que você esteja isolado numa área remota ou perdido, né? Então você tem que se comunicar até com você mesmo, né? Até com o seu próprio consciente, quando você ao despertar pela manhã, não é verdade? Então, até inclusive isso, até a sua própria consciência está relacionada ao mundo espiritual. Então, por aí você já pode perceber o quanto que é sensível tentar passar para vocês com bem esclarecimento e com a ordem na sequência correta para que você venha absorver maior quantidade de informação, para que você venha chegar a uma revelação daquilo que é preciso você entender, para você ter a luz do caminho que todos nós estamos vivendo aqui na Terra, amém? Sendo assim, então, tem uma lista aqui, eu vou ter que fazer uma lista. Vou ter que fazer uma lista, porque essa lista foi feita em inglês. Então é o seguinte, eu ia fazer esse vídeo em inglês. Vou te dar esse texto, vou falar isso aqui como testemunho. Essa lista vai ser feita em inglês, e não sei porque eu comecei a fazer o vídeo e comecei a falar em português. Então, eu acredito e vou levar e considerar isso como um sinal de Deus, que Deus está querendo que essa palavra seja falada em português. Amém? Então, eu estou aqui olhando para a lista e fala sobre alguns pontos, alguns exemplos de como o mundo espiritual funciona. Não, nós temos acabado de falar sobre comunicação, correto? Tendo essa visão, então devemos considerar também que o mundo espiritual ele trabalha através de demônios, são espíritos malignos caídos nas regiões celestiais. A Bíblia diz que a batalha não é carnal, mas espiritual, contra os demônios, principados e potestades nas regiões celestiais, correto? Então são demônios que perambulam pela terra, buscando a quem possa tragar. Assim faz o inimigo todos os dias de nossas vidas. Ele já estuda, ele planeja, a intenção dele é nos separar de Deus. E a maneira que ele usa é através daquilo que é anti a natureza de Deus. E tudo aquilo que é anti a natureza de Deus é intitulado como a iniquidade, ou seja, em inglês nós falamos lawlessness, que significa tudo que é contra a lei de Deus. Lembra-se de uma passagem que fala, o apóstolo Paulo, ele ensinava que
o pecado, aquele que vive no pecado não se pode se sujeitar à lei de Deus. O pecado não se sujeita à lei de Deus e não tem nada relativo à lei de Deus, à natureza de Deus. Então tudo que é pecado e iniquidade está fora, está isolado, está desassociado da natureza de Deus e da conduta de Deus. Então o que o inimigo usa é a desobediência. A desobediência que leva à rebeldia. E isso é, com o intento do processo, o que ele está interessado através desse processo de fazer um ser humano ser desobediente e descrerem em Deus também, o que acontece é o coração se torna um coração rebelde. Tornando-se um coração do indivíduo rebelde, o que acontece é que esse indivíduo acaba se tornando morada do inimigo, porque a Bíblia diz que só podemos servir um Senhor e não dois, senão desprezamos um e adoramos o outro, né? Fazemos um ídolo, ou o Senhor, como se diz? Que se diz que você há de desprezar um e agradar o outro. Essa é a palavra certa que eu estava procurando. Agradeço. E agradeço também a paciência, porque como estou falando hoje em português, e a minha língua inglesa tem quase se tornado a minha primeira língua, pois estou na América com quase uns 18 anos. Então eu vou tentar o meu melhor, agradeço a paciência de vocês. Se estiver falando algo que não faz sentido, se vocês podem mencionar no canal, e agradeço. E tentarei o melhor para explicar com bem esclarecimento isso aqui. Amém? Então, o mundo espiritual trabalha através de uma linguagem, uma comunicação. Sua consciência e tudo que está ao seu redor está não alheio, mas está subjetivo, está sujeito a ser interagido por forças demoníacas, forças das trevas. Tudo que você vê. Poucos minutos eu referi isso a respeito do universo, objetos, pessoas, o que for. Todas essas coisas estão sujeitas às leis da física, os objetos, o átomo. É uma longa história, né, que quando a gente leva para o lado da física. Mas eu não vou estar explicando aqui em profundidade exatamente a física, mas eu quero que você tenha um pequeno conceito, okay? Uma visão, para que você entenda a possibilidade de que essas forças demoníacas e malignas, elas interagem com objetos também, e com a coisa matéria, com o elemento matéria, o que é a física, tudo que é físico, tudo que está na Terra, seja o que for, que é físico, tudo que é visível com seus olhos naturais, está sujeito a ser manipulado por forças demoníacas. Eu te dou um exemplo bíblico, não existe melhor exemplo do que um exemplo bíblico a vocês. Lembra-se quando Moisés se apresentou a Faraó, e ali Moisés, Deus deu um sinal a Faraó através de Moisés. Isso foi o cajado dele que Deus mandou que isso fosse jogado ali no chão em frente de Faraó. E o cajado de Moisés se tornou em uma serpente, não é isso? Então, os mágicos ali do Egito que serviam a Faraó, lembre-se de uma coisa, considere-se bem que o Egito representa o mundo, representa o reino das trevas, representa Satanás. E ali aqueles mágicos também lançaram o seu cajado, da mesma forma que Moisés havia feito, e o cajado também dos mágicos do Egito se transformaram em outra cobra, uma serpente. E só que como Deus é soberano e tem mais poder, a serpente do cajado, que se transformou de Moisés em uma serpente, acabou devorando a serpente dos mágicos do Egito. Isso é um sinal de soberanidade, que significa Deus é além e mais poderoso que o Deus do Egito, que na verdade era um Deus falso, um Deus pagão. Amém? Então, esse pequeno exemplo aí, já chegando proximamente, eu vou falar mais uns 3, 5 minutos para fechar o vídeo de hoje, para você apenas despertar um interesse a você, porque estaremos abrangindo aqui, como eu falei, ver muito detalhadamente os pontos e
e em detalhes tudo que o mundo das trevas e como eles trabalham, o que eles usam, o que eles falam, da maneira que eles falam, da maneira que eles se aproximam, o que eles são capazes de fazer, sua natureza, vamos entender tudo, sua mentalidade, suas intenções, vamos entender todas essas coisas, para que nós venhamos poder estar aptos para defender a sua fé, a sua vida, a sua santidade, amém? Para você não ser engolido pelo mar, essa força enganadora do poder das trevas, que muitas das vezes vem sobre nossas vidas e acaba nos hipnotizando, irmãos. Essas forças são tão... eu estou falando isso debaixo da autoridade da graça de Deus. Eu falo para vocês que muitas pessoas às vezes não levam em consideração esse ensinamento que estou tentando passar para você, que é importante podermos ter discernimento. A Bíblia diz que o homem espiritual discerne tudo, de nada ele é discernido. Então é preciso a gente ter um discernimento e entender como o mundo das trevas opera, porque se nós não sabermos, acredito ou não, a Bíblia mesmo fala que o Satanás pode se tornar um anjo de luz para enganar até mesmo os escolhidos. Então calcula aí em lógica, irmãos, o que seria capaz de um anjo desse caído fazer para poder separar e enganar um filho de Deus. Ele se transforma em um anjo de luz para enganar até mesmo um escolhido. Ele fez fogo do cair do céu que matou todos os filhos de Jó, numa só lançada, uma só tacada, todos os filhos foram mortos. Fogo caiu do céu. O cajado dos mágicos de Faraó se tornaram em serpente. Você vê muitas histórias por aí de testemunhos, de mágicos, de pessoas que mexem com voodoo. São coisas sobrenaturais, irmãos. Então a gente vai estar falando sobre tudo isso aí. Hoje é somente aqui um despertar e um convite, despertando o interesse e um convite para que o próximo vídeo nós estaremos aqui falando com detalhes. Por exemplo, aqui nós estaremos falando sobre o espaço e o tempo, porque os demônios eles interagem também com o tempo, ok? O tempo e o espaço, emoção ou ação, objeto, coisa, qualquer coisa física na atmosfera espiritual pode ser manipulado por Satanás. O Satanás ele é um mestre de criar cenários, ele cria cenários, e usando ele, as ferramentas são muitas das vezes até mesmo pessoas, seus familiares, seu trabalho, objetos, carros, o tráfico, uma fila no banco, qualquer coisa. Então estaremos falando aí nesse aspecto, como o inimigo opera para poder enganar e manipular as pessoas ao pecado, também? Se você é uma pessoa, um filho de Deus que tem nascido das águas, louvado seja o Senhor, abençoado seja a sua vida. Então essa palavra é para você que quer entender, que quer estar forte, quer estar firme na presença de Deus, que quer andar em santidade, quer andar em retidão ao Senhor e ser usado como um vaso de honra na presença do Senhor e direcionado pelo Senhor.